como introdução, nós temos a seguinte forma. Os vírus não estão incluídos em nenhum dos reinos descritos anteriormente. O que acontece? Repare nesta imagem, tá? Como havia dito na aula de número 1, a aula passada. Quem não lembra da aula passada, por favor, reveja o vídeo que está nesse meu canal do YouTube, tá? Que é sobre a classificação dos seres vivos. Repare o seguinte, o vírus não estão incluídos em nenhum dos reinos descritos nessa imagem aqui, ó. Repare que na parte inferior desta imagem nós temos o reino Monera, que é o rei na qual compõe as espécies das bactérias. Acima dele o reino protista, depois o reino planta, o reino fungo e finalizando com o reino animalia. O que acontece? Os vírus, eles não fazem parte em nenhum desses reinos, tá? Não estão incluídos em nenhum desses reinos. Por que isto? Porque os vírus diferenciam-se dos outros seres vivos, né? Os vírus não estão nesses reinos, eles diferenciam de seres vivos porque o vírus não apresenta uma estrutura celular. Ou seja, vírus não possui célula, tá? Repare nessa imagem aqui que nós temos vários quadradinhos desses. Deixa eu ver se eu coloco uma caneta aqui. Repare que, ó, vou riscar aqui, nós temos esse primeiro quadrado. Esse primeiro quadrado é uma célula. Repare que esse segundo que está do lado dele também é uma célula. E essa célula tem uma bolinha aqui, ó, no centro, que é o núcleo celular, tá? Então repare que tem vários quadradinhos. Cada quadradinho dessa imagem aqui representa uma célula. Esta imagem dessa célula são estruturas celulares da casca da cebola, vista pelo microscópio, tá? Então, a gente percebe que o vírus não tem essa estrutura celular. Então, por causa disso, o vírus não possui célula. E é devido ao vírus não possuir célula, é porque por causa disso, o vírus não faz parte em nenhum dos 5 reinos descritos anteriormente. Tá bom? Assim sendo, os vírus têm uma diversidade de exemplos deles, uma diversidade de estruturas. Repare o seguinte como exemplo de vírus. Nós temos o vírus do HIV, né, o transmissor da doença da AIDS, o vírus da hepatite B, vírus da ebola, adenovírus, influenza, que é o da gripe, vírus da raiva, e este bem aqui do canto, ó, deixa eu colocar de novo aqui a caneta e riscar ela, tá? Esse vírus bem aqui, ó, o nome dele é bacteriófago. Repare que esse vírus aqui, ele é diferente dos demais. Veja que os demais vírus têm um formato mais esférico, ele é o único que tem um formato mais tipo robótico. Esse vírus, ele recebe o nome de bacteriófago porque é o único vírus que ataca bactéria, tá? Ele só ataca bactérias. Se esse vírus, esse bacteriófago, entrar no corpo de um ser humano, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com a pessoa, porque ele só ataca bactéria. Assim sendo, os vírus necessitam de uma célula hospedeira para reproduzirem-se. O que acontece? Repare nesta imagem que nós temos os vírus, que são essas bolinhas vermelhas. Veja que tem muita quantidade de vírus e esta imagem azulada, né, essa grande esfera azul, é uma célula. Então, nessa imagem mostra o vírus que nesta ilustração, nessa fotografia, na verdade, né, colorida artificialmente, essas bolinhas vermelhas é o vírus do novo coronavírus, tá? Para deixar mais assim atual esta aula. Então essas bolinhas vermelhas, cada uma delas é um vírus do novo coronavírus que está atacando uma única célula, tá? E essa célula, essa grande esfera de cor azul. Aqui tem uma outra imagem, lembra daqueles exemplos dos vírus? Essa imagem já mostra uma fotografia de microscópio colorido artificialmente, mostrando o bacteriófago, ou seja, o vírus que só ataca a bactéria. Então, essas estruturas de cor vermelha, cada uma delas é o bacteriófago, o vírus que ataca a bactéria, e ele está alojado em cima de uma estrutura esverdeada, ou seja, essa estrutura esverdeada é uma bactéria. Na próxima imagem tem aqui mais detalhes. Ó, aqui é uma outra fotografia, também feita em computador,
mostrando os bacteriófagos. Repare que cada estrutura dessa vermelha é um bacteriófago. E essa única estrutura de cor roxa, né, é uma bactéria. Então, esses vírus vão atacar essa bactéria, na qual precisam atacar para poder se reproduzir. Então, o que vai acontecer? Ó? Fora da célula hospedeira, os vírus não apresentam nenhuma atividade vital. Conforme que o primeiro ponto desse slide diz que fora da célula, o vírus não apresenta nenhuma atividade vital. Ou seja, o vírus fora de uma célula, ele está praticamente, entre aspas, morto. Tá? É porque fora da célula, o vírus ele não consegue se reproduzir. Tá? Por exemplo, se no ar tiver 1 milhão de vírus, se esse 1 milhão de vírus estiver no ar e ele não conseguir entrar em uma célula, pode passar dias que esse 1 milhão de vírus vão continuar a mesma quantidade, porque vírus ele não se reproduz sozinho e muito menos o vírus se reproduz com outro vírus. O vírus, para se reproduzir, ele precisa atacar uma célula. Pode ser célula de bactéria, célula de plantas, célula de animais, inclusive nós seres humanos, tá? Então o vírus nunca se reproduz com outro vírus e nunca o vírus faz se reproduzir sozinho, tá? Então, por tal característica, o segundo ponto desse slide, por tal característica, os vírus são considerados como parasitas celulares obrigatórios. Por que parasitas celulares obrigatórios? Porque o vírus precisa ser um parasita de uma célula a fim de se reproduzir. Então, por isso que ele é um parasita celular obrigatório. Ele tem que atacar uma célula para se reproduzir, para deixar descendentes. E é por causa disso que o vírus é conhecido, né, no jargão científico como mortos-vivos, porque fora da célula ele está morto, mas dentro da célula o vírus vai ter uma característica de vida, tá? Uma característica mais vital para se reproduzir. Geralmente, os vírus são altamente específicos em relação aos seus hospedeiros, ou seja, cada tipo de vírus ataca apenas um ou poucos tipos de células, pois só consegue infectar células que tenham na membrana determinada substância às quais ele possa se ligar. Repara o seguinte, ó, tem uma diversidade imensa de vírus aqui na Terra, tá? Tem vírus de bactéria, vírus que só ataca planta, vírus que só ataca animais, e assim por diante, tá bom? Então o que acontece? Por que um vírus que ataca planta não consegue atacar ser humano? Porque um vírus que causa doença em uma planta não causa doença em um ser humano. Por causa que é o seguinte, o vírus, por exemplo, um vírus que ataca uma planta, ele pode até entrar no nosso corpo, no corpo dos seres humanos, ele pode entrar. Só que ele não vai conseguir se reproduzir dentro do nosso corpo. Por quê? Por causa que na parte externa do vírus, na parte externa do vírus, vou pegar aqui o pincel, na parte externa do vírus, repare que tem essas estruturas como se fosse, vou riscar bem aqui, ó, repare no rabisco que eu estou fazendo, essas estruturas, parece assim, como se fossem espinhos, né? Essa parte externa do vírus é que vai identificar a célula hospedeira. Essa parte externa, esses formatos de espinhos, né, desse vírus, recebe o nome de glicoproteínas, ou seja, é glicose com proteína. Glicose, só para lembrar, é como se fosse, na verdade, é um açúcar, né, um tipo de açúcar, tá? Então, o que acontece? Cada vírus tem a sua própria glicoproteína, que vai identificar a célula hospedeira. Então, no próximo slide, vai ter bem melhor como é que forma a junção do vírus com a célula. Repare o seguinte, nós temos essa célula, e nesta célula aqui, tem na parte externa dessa célula receptores, chamados receptores de membrana. Estou me riscando aqui. Essa parte azulada é um receptor de membrana, essa outra parte azulada é outro receptor de membrana. Repara que aqui na ponta dele é um pouco mais assim côncava, tá? Tem um formato mais redondo. O que isso quer dizer? Ó?
é que na célula hospedeira existe um receptor de membrana que vai grudar com o vírus. Então, como é que fica no final? Ó, repare nessa ilustração. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a célula na qual o vírus vai querer infectar ela, essa célula bem aqui, ó, esse grande círculo. E repare que nessa célula a gente tem os receptores de membrana, ó. Ó, esses ganchinhos bem aqui, ó, que fica na parte externa de cada célula. E nós temos aqui do outro lado o vírus, tá? Este vírus, repare que ele possui as glicoproteínas, tá? Esses ganchinhos que ficam externamente ao vírus. Veja que as glicoproteínas do vírus têm um formato redondo, que encaixa perfeitamente aos receptores, tá, dessa célula. Porque os receptores também têm um formato mais côncavo, um formato redondo que vai encaixar perfeitamente nos receptores, na glicoproteína do vírus. Então o receptor tem um formato redondo e a glicoproteína também tem um formato redondo. Então encaixa perfeitamente. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, se por acaso a glicoproteína do vírus tiver um formato diferente, ele não vai conseguir encaixar no receptor na membrana da célula. Então, aí, se ele não encaixar, o que acontece? O vírus não consegue nem entrar nessa célula, porque o vírus vai interpretar da seguinte forma: poxa, essa célula não é a célula que eu tenho que infectar. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Quem possui a chave é o vírus. Quem tem a fechadura é a célula. Se por acaso a chave não conseguir encaixar na fechadura, o vírus não consegue entrar, não consegue abrir a porta. Então, para cada vírus existe uma chave específica, que eu posso dizer de nome de glicoproteína. Essa chave, na verdade, é uma glicoproteína. E cada célula, animal, vegetal, bactéria, etc., existe um receptor de membrana, que é a fechadura. Então, como toda chave só encaixa em uma determinada fechadura para poder abrir a porta, todo vírus só tem uma determinada glicoproteína que consegue encaixar em um receptor de membrana, tá? Então, se um vírus for de planta e ele entrar no corpo dos seres humanos, ele não consegue infectar uma célula humana. Por quê? Por causa que a glicoproteína do vírus é diferente do receptor da membrana da célula humana. Então, a chave do vírus da planta é diferente da fechadura da célula humana. Então, por causa disso, não tem como encaixar, não tem como abrir a porta e o vírus entrar dentro da célula, tá? Aí o que acontece? Se o vírus não consegue entrar, ele pega e sai e vai embora através da urina, das fezes, etc. Tá bom? Estrutura dos vírus. Os vírus são formados basicamente por um envoltório ou cápsula. Então você pode falar envoltório ou cápsula proteica. Então o que acontece? Repare aqui nessa primeira imagem. Tá? Que o vírus, externamente dele, tem uma cápsula feita só de proteína. Você pode falar cápsula proteica ou envoltório, que esse envoltório ou cápsula é feito só de proteína. E dentro dessa cápsula, dentro desse envoltório, repara que nesse rabisco no lado direito desta imagem, tá? Dentro do vírus, possui um material genético. Aqui, ó. Material genético. Este material genético, ele pode ser apenas dois tipos. Ou ele vai ser um DNA, tá? Esse material genético aqui, ou vai ser um RNA. Nunca os dois juntos, tá? Nunca um vírus vai ter dentro dele DNA e RNA. Nunca você vai encontrar isso. Agora você vai encontrar na natureza vírus que dentro dele vai ter DNA ou RNA. Por exemplo, o vírus do novo coronavírus, dentro desse vírus do novo coronavírus, possui RNA, tá? Enquanto que pode ter outros vírus que dentro dele possui DNA. Então,
tanto DNA como RNA é um material genético, um ou outro, tá bom? Na próxima imagem, a mesma estrutura. Aqui está mostrando, no lado esquerdo desta imagem, o vírus que ataca a bactéria, o bacteriófago. E no lado direito desta imagem, o vírus que ataca demais células, células animais, células de planta, etc. Tá bom? Mas ambos são feitos por envoltório ou cápsula proteica. E dentro desse envoltório, a gente encontra o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Os vírus são extremamente pequenos, sendo visíveis apenas com um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é o mais avançado de todos. O microscópio eletrônico, se eu não me engano, aqui no estado do Pará, só tem na capital, em Belém, na Universidade Federal do Pará, que eu sei que possui, tá bom? Aqui em Rondon do Pará não tem microscópio eletrônico, então por causa disso não tem como ver vírus no microscópio simples, aquele microscópio óptico de luz, tá bom? Repare na imagem o seguinte, ó, o tamanho do vírus. Nós temos aqui o vírus, esse bem pequenininho aqui, ó, que eu estou riscando, tá? Ou a comparação desse vírus, que esse vírus aqui é um bacteriófago, olha o formato dele, que é o vírus que só ataca a bactéria. Olha a comparação desse vírus com a bactéria. Olha a bactéria bem aqui, ó, que eu estou riscando nesse exato momento. Ó. Ou seja, a bactéria é muito maior do que o vírus. Agora, olha em comparação desse vírus aqui com uma célula. Aqui, ó, que eu estou riscando bem aqui, ó, esse globo de cor amarelado. Olha o tamanho dessa célula. Então, o vírus, em comparação com a bactéria, é bem pequeno. E o vírus, em comparação com uma célula, que pode ser célula humana ou vegetal, é muito pequeno ainda, tá? Então, sempre o vírus vai ser menor de todos. Menor que uma bactéria e menor que uma célula. Aqui está, nessa imagem, mostrando o microscópio eletrônico. Repare o seguinte, que nesse microscópio eletrônico, nós temos sempre um computador do lado, que estou riscando aqui, ó, para ver a imagem do vírus ou de seres menores ou seres minúsculos, tá bom? E aqui é o microscópio eletrônico. Ele é bem grande por causa que tem vários processos para visualizar o vírus, ok? Agora, reprodução dos vírus. Os ciclos dos diversos vírus diferem em algumas particularidades, mas, de maneira geral, o vírus adere à célula alvo e introduz seu material genético, tá? Que pode ser DNA ou RNA. Repare o seguinte, ó. Nós temos esse vírus nessa imagem aqui, representando o vírus do novo coronavírus, né? O vírus da Covid-19, tá? Repare nesta imagem que esse vírus da Covid-19, esse vírus do novo coronavírus, possui esses ganchinhos, tá? Não esqueça que esses ganchinhos são as glicoproteínas, são elas que vão identificar a célula. Por exemplo, se esse vírus do novo coronavírus, tá? Se esse vírus aqui entrar em uma planta, não vai acontecer nada com a planta. Por quê? Porque as glicoproteínas do novo coronavírus não se encaixam com os receptores da membrana da célula vegetal, tá? Ou seja, glicoproteína é uma chave que tem que procurar a sua fechadura exata. E aonde que está a fechadura do novo coronavírus? Na nossa célula, na célula dos seres humanos, tá bom? Então, o que acontece? Esse vírus do novo coronavírus, repare que dentro dele, ó, estou riscando aqui nesse exato momento, essa linha que está aqui dentro desse vírus, ela é formada apenas por RNA, tá? Então, o material genético do novo coronavírus é o RNA e não DNA, tá bom? Então, vamos ver como exemplo aqui, ó. Usando como exemplo o novo coronavírus, vamos ver quais são as etapas da reprodução viral, tá? Esse exemplo do novo coronavírus serve para todos os vírus que existem na natureza, tá? Ó, vamos pegar aqui na primeira imagem. Deixa eu só tirar aqui, tá? Repare que nessa primeira imagem bem aqui, ó, em cima.
nessa primeira imagem aqui em cima. Ó. Deixa eu de novo aqui colocar o pincel. Ele não está querendo ajudar neste momento. Repara nessa primeira imagem aqui, ó. Tá? Vou tirar aqui, tá? Nessa primeira imagem, nós temos a célula, que tem essa cor meio marrom claro, e em cima dele o vírus. Esse vírus, as glicoproteínas, esses ganchinhos que estão no vírus, encaixou perfeitamente nos receptores dessa célula. Ou seja, esse vírus achou a sua célula hospedeira, a célula que ele vai infectar, porque encaixou perfeitamente. Então, se encaixou perfeitamente, o que vai acontecer? O vírus vai injetar o seu material genético dentro da célula hospedeira. Repare na segunda imagem aqui embaixo, ó, acompanhando a segunda imagem aqui embaixo. Repara aqui agora, ó, nessa segunda imagem aqui. Como as glicoproteínas do vírus encaixou com os receptores da membrana, esse vírus agora na segunda imagem vai injetar o seu material genético. No caso do coronavírus é o RNA, tá? Então esse novo coronavírus injetou agora o seu RNA dentro da célula. Só entra o material genético. Nunca vai entrar a cápsula ou o envoltório proteico. É como se fosse uma injeção. A seringa, ela é descartável e o remédio é que entra dentro da pessoa. Da mesma forma é o vírus. A cápsula é como se fosse a seringa e o remédio é como se fosse o material genético. Então, no caso aqui da reprodução viral, o que entra na célula é apenas o material genético, DNA ou RNA. A cápsula proteica, a carcaça do vírus, fica do lado de fora, tá bom? Ela é descartável. Depois, na terceira etapa dessa imagem aqui, a gente repara que tem vários RNA, que já foram multiplicados, ó. Esses risquinhos que estão aqui são vários RNA. Repara que no início só entrou um RNA. Estou riscando nesse exato momento. Ó. Só entrou um RNA. Na terceira etapa já tem vários RNA multiplicados. Ou seja, cada fiozinho desse, cada risquinho desse vai formar um vírus. Que é aqui na última etapa, ó, que eu estou riscando no exato momento. Cada risquinho daquele, que é o RNA, formou-se um vírus. Então, no final do processo, um único vírus dá origem a variados vírus. Um único vírus pode dar origem a até milhões de vírus, por causa da multiplicação que acontece dentro da célula. Aí o que vai acontecer? Ó, nessa última etapa aqui, que eu estou riscando, esses vírus que outrora estavam dentro da célula, começam a se multiplicar em demasia, tá bom? Que chega uma hora que eles querem ir embora, eles querem sair dessa célula. Só que na hora deles sair dessa célula, o que acontece? Eles estouram essa célula. Acontece um estouro. Repare nessa última imagem aqui que eu estou riscando, que essa célula foi estourada. Ou seja, essa célula morreu por causa que os vírus saíram de uma vez dentro dela. É como se fosse nosso corpo, né, dentro da nossa barriga, de repente, claro, isso não acontece, mas faz de conta que algum verme vários vermes sair da nossa barriga. Ao fazer isso, vai estourar a nossa barriga e com isso a pessoa vem a falecer. Da mesma forma acontece com a célula. Como tem muitos vírus saindo ao mesmo tempo dessa célula, acaba tendo um estouro, tá? E essa célula morre. Aí imagine várias células do seu corpo acontecendo isso, tá? É por isso que a pessoa vem a adoecer. Aqui uma outra imagem mostrando a reprodução dos vírus, agora com o bacteriófago, o vírus que ataca a bactéria. Repare aqui, ó, na parte superior desta imagem, que nós temos a bactéria, e em cima dele nós temos o vírus, o bacteriófago. Esse vírus vai injetar o seu material genético, na segunda imagem de onde vocês percebem isso. Aqui embaixo, você já pode perceber, ó, que eu estou riscando essa setinha aqui, ó, nesta imagem aqui, que tem vários fiozinhos
que estão multiplicados. Esses fiozinhos é o material genético desse vírus, tá? E cada fiozinho desse vai dar origem a um vírus, ó. Nessa outra imagem aqui, ó, que eu estou riscando no exato momento. Cada fiozinho daquele deu origem a um vírus. E no final, como tem muito vírus nessa bactéria, o que acontece? Esses vírus querem ir embora, querem sair, querem procurar outras células. Ao sair, o que acontece nessa última imagem? Ó, essa bactéria acaba sendo estourada. E com isso, a bactéria morre, tá bom? Então, através disso, nós chegamos nas doenças virais. Antes de falar sobre as doenças virais, vale a pena dizer a seguinte questão. Ó. Existem diversos tipos de doenças provocados por vírus e cada vez mais pode surgir novas doenças virais. Um exemplo recente é a doença da Covid-19, provocada pelo vírus do novo coronavírus, tá? Então, cada vez vai surgir novas doenças virais. Isto é de praxe. Por que isso? Porque com o passar do tempo, o material genético do vírus vai ter mutações, alterações, e com isso vai surgir novos vírus. No entanto, vale ressaltar que o vírus não emite nenhuma substância que cause doença, como veneno, por exemplo. Mas o que causa doença são as consequências da reprodução dos vírus. Ou seja, se um vírus atacar a célula do pulmão, ao sair dessa célula pulmonar, o vírus provocará a morte dessas células e com isso a pessoa terá uma grande dificuldade para respirar. Tá? Nesse slide aqui das doenças virais, repare que tem vários tipos de doenças causadas por vírus. Poliomielite, AIDS, catapora, cachumba, sarampo, rubéola, hepatite, HPV, raiva, dengue, etc. Tá bom? Não precisa vocês decorarem todos os sintomas que estão aqui e nem os nomes, porque cada vez mais vai surgir novas doenças virais. Mas eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Olha só, o vírus, ele não é que o vírus vai injetar uma doença no ser vivo, no ser humano, por exemplo. O vírus do novo coronavírus, por exemplo, dentro dele não tem nenhuma substância química que prejudique os seres humanos. O vírus não carrega nenhum veneno. Não é que o vírus está levando a doença. O vírus, na verdade, ele não injeta doença na pessoa. Não existe vírus que faz isso. O vírus não carrega veneno. A pessoa fica doente por causa das consequências da reprodução viral. Por causa que, lembra do slide anterior? Aqui, ó. Por causa desses estouros. Esses estouros, né, que acontecem na célula, que provoca a morte da célula. Então imagine, ó, o vírus do novo coronavírus atacando o nosso pulmão. Na hora da reprodução desses vírus na nossa célula pulmonar, vai acontecer a morte da célula do pulmão. Então, por causa disso, a pessoa vai ter uma dificuldade na hora de respirar. Se o vírus atacar, por exemplo, o nosso intestino, as células intestinais, na hora da reprodução, quando o vírus sair da célula intestinal, vai provocar a morte da célula do intestino. Então, com isso, a pessoa vai ter uma dificuldade na hora de se alimentar, vai ter vômito, diarreia e até chegar a falecer, tá bom? Então, o que provoca a doença viral é a consequência da reprodução dos vírus. Não é que o vírus está levando nenhum veneno dentro dele, tá? Isso não acontece. É isso que faz com que as pessoas venham a adoecer, ou que uma planta venha a adoecer, ou que um boi venha a adoecer, um cavalo, um cachorro, um peixe, tá? É as consequências das reproduções virais, e não o próprio vírus que causa alguma dor ou alguma doença, tá bom? Aí o que acontece? Quem combate os vírus é o nosso próprio sistema imunológico. Ou seja, no nosso corpo existe o sistema imunológico. Esse sistema imunológico é que combate ou destrói os vírus. No caso, quando os vírus entram no nosso corpo. É o próprio sistema imunológico da pessoa que combate os vírus. Este sistema imunológico é formado por células conhecidas como glóbulos brancos. Repare aqui, ó, nesta imagem, ó. Nós temos essa célula de cor roxa
Desculpa. Nós temos essa célula bem aqui, ó, de cor roxa, tá? Essa célula de cor roxa é um glóbulo branco. E aqui do lado dessa célula de cor roxa, esse glóbulo branco, existe um antígeno. O que é o antígeno? Qualquer ser que entre no nosso corpo. Por exemplo, se um vírus entrar no nosso corpo, o vírus é um antígeno. Se uma bactéria entrar em nosso corpo, como a bactéria é algo estranho para o nosso corpo, a bactéria é um antígeno. Então, como o vírus é um ser estranho para o nosso corpo, o vírus é um antígeno. E este antígeno deve ser combatido pelos, aqui embaixo, pelos anticorpos. Então, o que acontece? Ó? Esses glóbulos brancos ficam percorrendo os vasos sanguíneos e quando encontram vírus, que neste caso o vírus é um antígeno, este glóbulo branco lança sobre os vírus substâncias conhecidas como anticorpos. Então, o que acontece? Entrou um vírus no nosso corpo. Aí vem lá a célula conhecida como glóbulo branco. O glóbulo branco, quando encontra com esse vírus que acabou de entrar no nosso corpo, ele lança em cima dele substâncias conhecidas como anticorpos. E esses anticorpos é que vão combater os vírus, que vão matar os vírus, tá? Mas, no entanto, muitas vezes a pessoa, né, não produz o anticorpo específico para um determinado vírus. Aí essa pessoa fica vulnerável a este vírus. Mas para resolver isso, existem as vacinas. Então o que acontece? Tem vezes que a pessoa não produz um anticorpo específico para um vírus, para matar um vírus. Então, para que essa pessoa não venha adoecer quando um determinado vírus entrar no corpo dela, a medicina fabricou, né, e ainda fabrica as vacinas. As vacinas, o que são as vacinas? As vacinas funcionam dessa seguinte etapa, ó, dessa seguinte etapa. As vacinas fazem com que a pessoa produza anticorpos específicos para um determinado vírus. E quando essa pessoa realmente entrar em contato com o vírus, ela não adoecerá. Ó, repara o seguinte, ó, nós temos 3 quadrados aqui, o 1, 2 e o 3. No primeiro quadrado, injetou a vacina na pessoa. Tá? Essa vacina, o que é uma vacina? Nada mais, nada menos, a vacina é vírus atenuados. Tá? Esses vírus atenuados, eles podem ser pedaços de vírus, tá? Vírus triturados, são os vírus que estão realmente mortos. Então, o que é uma vacina? Por exemplo, vacina contra o sarampo. Nada mais é do que vírus atenuados. A vacina que pode surgir contra o coronavírus, o que é? São vírus do próprio coronavírus que estão atenuados, que estão mortos. Aí se pega esses vírus que estão mortos e injeta dentro da pessoa. Mas como esse vírus está morto, não vai acontecer nada com a pessoa, tá? O que vai acontecer? O sistema imunológico vai, entre aspas, despertar. Por quê? Porque na hora quando você injeta a vacina na pessoa, o sistema imunológico dessa pessoa acaba sendo despertado, acaba sendo criado com o passar do tempo. Aí depois que a pessoa foi vacinado, já tem agora o sistema imunológico pronto para que quando chegar o vírus mesmo, o vírus vivo, causador daquela doença, o próprio sistema imunológico já combate automaticamente. Tá bom? Então por causa disso, vem a fabricação das vacinas. Veja aqui nesse esquema que eu vou resumir rapidamente. Ó. Para fabricar uma determinada vacina, vamos usar como exemplo o vírus causador da febre amarela. Para fabricar uma vacina da febre amarela, primeiro utilizam um vírus atenuado, ou seja, um vírus morto, tá? Da febre amarela, e injeta dentro de um ovo de galinha fecundado. Então você vai pegar vírus atenuado, e você vai injetar dentro do ovo de galinha já fecundado. Aquele ovo, né, que o galo já fecundou uma galinha, tá bom? Por que isso? Porque o próprio ovo de galinha fecundado já é uma célula, né? Pois o ovo de galinha fecundado é uma grande célula. Então o vírus dentro daquele ovo de galinha vai se reproduzir. Aí após algum tempo, os vírus da febre amarela irão se multiplicar dentro do ovo
E com o passar do tempo, o ovo será triturado e congelado em baixa temperatura. Então, depois que o vírus foi multiplicado dentro do ovo da galinha, né, o cientista pega aquele ovo de galinha que já está com bastante vírus, tritura ele para quebrar aqueles vírus, né, matar aqueles vírus e congela em baixa temperatura, baixíssima temperatura, para matar de vez aqueles vírus, tá bom? Aí, depois disso, será feito vários testes em laboratório e sendo aprovado, né, a eficácia dessa vacina, a vacina está pronta para ser distribuída, tá bom? Então, para fabricar a vacina, utiliza o próprio vírus que injeta dentro de um ovo de galinha, por exemplo, tá? Igual o novo coronavírus. Vai pegar o vírus do coronavírus, vai fazer com ele, injetar ele em uma célula, que pode ser até ovo de galinha, tá bom? Fecundado, e vai deixar que aquele vírus se multiplique muito mais rápido, porque aquele vírus do novo coronavírus vai estar dentro de uma célula, tá bom? Depois tritura ele, né, para matar ele de vez e congela rapidamente. Aí injeta, aí depois de várias pesquisas, né, se for aprovado, injeta nos seres humanos, tá bom? Turma, essa é a nossa aula sobre vírus. Qualquer dúvida, entre em contato e espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.